Olá, que é Solange, passando por aqui, porque hoje eu estou trazendo uma pesquisa pessoal para vocês. A minha pesquisa é sobre a osteoporose. Eu descobri tardiamente que eu tinha osteoporose, porque, na verdade, quando eu tive meu burnout, que eu tirei a tireoide e as quatro paratireoides, as paratireoides são responsáveis pela a compilação, pelo uso do cálcio e do fósforo no nosso corpo. Então, desde 2008, eu deveria ter sido indicada e orientada para começar já no tratamento da osteoporose. Porque, na verdade, a osteoporose, ela é um mal que acompanha uma grande parte da população, principalmente as mulheres, e que ela ocorre principalmente pela mudança dos hormônios no nosso corpo. Eu preparei para vocês um pequeno grupo de slides, porque só veio à tona e me chamou a atenção. Eu acabei de fazer um summit de 5 dias sobre Food Revolution, a revolução das comidas, que é todo um estudo e um grupo de médicos. Praticamente eles são mobilizados todos os anos por essa instituição chamada Food Revolution, e esses médicos são pesquisadores e quase todos eles são consumidores e cientistas que trabalham na nutrição baseada no vegetarianismo e no veganismo. E toda a ciência que eles trazem é baseada nisso. E qual foi a minha surpresa quando um dos médicos traz à tona que um dos medicamentos, aliás, o medicamento que eu tomo, que eu comecei a tomar por volta de 2 anos, ele tem uma contraindicação já disseminada nos Estados Unidos e com um tempo de uso muito pequeno. Isso me chamou a atenção e eu resolvi fazer uma pesquisa, não só com médicos americanos, fui atrás do próprio artigo científico mencionado nessa entrevista, mas também fui atrás dos médicos brasileiros para saber se eu teria alguma maneira de procurar aqui, talvez na medicina integral ou integrativa, um caminho para me livrar desse medicamento. Porque, unanimemente, este médico e os médicos brasileiros que eu vi aqui na internet pesquisando dizem que é possível reverter a osteopenia e a osteoporose. E vai depender fundamentalmente de cada indivíduo. Então, vou compartilhar aqui com vocês essa pequena apresentação que vai trazer para vocês algum dos ensinamentos e aprendizados que eu tenho feito nessas 2 últimas semanas, né, sobre a osteoporose, que precisa ter um novo olhar e uma escolha individual a ser feita. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, a osteoporose, na verdade, ela tá presente aqui nas mulheres brasileiras. Poxa vida, eu descompartilhei, deixa eu compartilhar novamente aqui, né, os slides. Ela está presente na grande parte da população brasileira, e essa população sofre porque, na verdade, são mais de 10 milhões de pessoas, fundamentalmente mulheres aqui no Brasil, que têm a doença, e 20% dessas pessoas somente que sabem que têm a doença. Porque os demais não acompanham, não fazem, não têm algo regular de acompanhamento, de check-up, de manutenção da saúde. E nos Estados Unidos, esse número é enorme, porque são 54 milhões de americanos. Isso é da Fundação Nacional que controla a osteoporose nos Estados Unidos, e isso significa para os cofres do governo americano algo em torno de 19 bilhões. Eu não tenho ideia de quanto que isso significa aqui no Brasil, mas, na verdade, vocês estão vendo aí a doença.
A osteoporose quer dizer porosidade óssea. O osso vai ficando mais poroso porque a gente perde hormônios. Então, o que os médicos disseram é assim: até os 30 anos, mais ou menos, eu tenho as células ósseas, chamada osteoblastos, que constroem essa massa óssea maior do que os osteoblastos, que regeneram, acabam, destroem esses ossos. Então, até os 30 anos, eu construo mais osso do que eu perco. Mas depois dos 30, eu começo a destruir mais do que eu construo. Então, essa equação, à medida que a gente vai envelhecendo, ela vai aumentando, e isso vai aumentando a propensão enorme de o acontecimento da osteopenia, que é a primeira fase, que é o que a gente chama, a gente tem o exame chamado densitometria óssea, que lá ele tem um T-score, que é o número de a densidade óssea. Então, os médicos dizem que até menos 2,4 ou 5 você tem osteopenia. Depois disso é osteoporose. Então, os ossos ficam fracos. E o grande risco disso são as fraturas, né? É, e que o que eu aprendi é que cada organismo, cada indivíduo tem uma resposta totalmente diferente para essa construção e regeneração de ossos. Mas o que a gente sabe fundamentalmente, e aqui eu vou trazer as dicas para vocês, é os grandes riscos, né, da osteoporose começam a partir de 50 anos, né? A mulher, principalmente pós-menopausa, porque ela perde hormônios, né? Tem um histórico familiar, né? Tem um histórico de doenças da paratiroide, como foi o meu caso, que eu perdi a paratiroide, eu tive um problema que não era maligno, mas eu tive de tirar, isso foi devido ao meu estresse, né? Eu tive um estresse crônico e perdi toda essa área do pescoço. E fumar, beber, ter uma vida sedentária, estar sobrepeso, grande consumidor de álcool, cafeína, refrigerantes, uma alimentação muito baseada só em proteínas, principalmente proteínas animais, ou um grande consumo de sódio, né? É, principalmente as comidas de que são produzidas, que não são naturais, com muito sódio, né? Isso traz uma grande falta no organismo de cálcio, baixa de cálcio, vitamina D, né? Se principalmente não toma sol e se o seu corpo não absorve a vitamina D, a B12, né? O magnésio e agora, mais recentemente, a vitamina K, que se tornou o grande herói desse processo. Então, eu fui atrás dos três artigos, na verdade, citados pelo médico no Summit do Food Revolution. O primeiro deles é um artigo de 2009, que é uma pesquisa muito grande, envolve aí 7.868 mulheres, entre 60 e 90 anos e que tinham já o T-score de 2,5 para cima até 4, né? Fizeram dois grupos de pesquisa e com o uso do medicamento que é o denosumab, que aqui no Brasil chama Prolia, injetável, que eu tenho por volta aí de 2 anos que eu estou tomando. E o que esse artigo fala? Ele fala que foi comprovado que a prolia reduz o risco de fratura. Porém, o estudo mostra que, à medida que a gente aumenta a condição de melhora de fratura, eu diminuo, porque é da complexidade da formação óssea do nosso organismo, eu diminuo a minha capacidade de formar osso, tecido ósseo. Porque, gente, o nosso corpo está em formação contínua.
Então, células ósseas morrem diariamente, mas células novas ósseas nascem. O que eu falei antes é que até os 30 anos, a velocidade de nascimento é muito maior do que a perda. E depois dos 30, a perda é muito maior do que o nascimento. Mas aqui nesse estudo está falando que eu inibo a condição do risco de fratura, mas eu diminuo a capacidade de produção de novas células ósseas. Então, o osteoblasto, que é o construtor, diminui e o osteoclasto aumenta. Aí, quando eu li isso, eu pus um ponto de interrogação. Falei, peraí, então eu estou inibindo funções naturais do meu organismo de reagirem. Então, eu estou meio na contramão da história, porque é isso que, quando eu, como neurocientista, estudando a nossa capacidade de autorregulação, eu estou praticamente indo na contramão dessa história. Então, eu falei, não, eu tenho que investigar isso. Aí veio um segundo artigo, que veio em 2017, para fazer o acompanhamento de 10 anos depois de tomada de denosumab. E vejam que essa extensão usa menos mulheres, não sei por quê. Talvez algumas não estavam mais dispostas, ou algumas até já tinham falecidos, não sei. E que comprova que neste período há a incidência de 7 casos de necrose de maxilar, que foi o que me chamou a atenção na palestra desse médico no Food Revolution, porque ele diz que há sim a contraindicação e que existe essa possibilidade de essa necrose do maxilar, né? Com o uso da Prolia. E, de novo, eu está aqui no texto, vocês podem depois ver, eu até coloquei em amarelo, que mostra aqui realmente, e de novo ressalta que há um aumento da constituição, diminuição de fratura, mais uma perda significativa da produção das células ósseas. E, por final, veio um terceiro artigo científico, que aí vem a minha pergunta, que é: e se eu parar de tomar, o que vai acontecer? E esse artigo já é um artigo de 2022, muito mais recente, né? E que começa a avaliar pacientes que tenham 3 anos de uso. E, de novo, o médico que analisa, ele ressalta, né, que cada pessoa e cada indivíduo tem uma reação diferente. Mas é óbvio que se você tira um remédio que estava te minimizando o risco de fratura, porém o limite do artigo anterior, que eu não mencionei, que eles recomendam, é máximo de 10 anos. E a médica que ainda faz as perguntas para esse médico do Food Revolution, ela pergunta, ela ainda ressalta: olha, se você tem um paciente de 80, 90 anos, não tem problema. Mas se você está tratando um paciente de 40, 50, 60 anos e sabe que a durabilidade do uso desse remédio e a incidência após 10 anos é de uma queda brusca na sua capacidade óssea, e ainda com essa possibilidade de necrose de maxilar, eu pensaria 2 vezes. E isso me chamou muita atenção. Então, aqui, o que esse artigo principalmente traz é: quanto maior o tempo de uso da Prolia, maior será depois da suspensão do uso, maior será o risco da fratura. E aí eu falei, bom, eu não posso ficar nesse processo sem ter uma escapatória. E comecei a fazer a pesquisa aqui no Brasil e fiquei extremamente surpresa e feliz, porque eu pesquisei todos esses médicos. Se você colocar ali no YouTube, osteoporose, você vai ver inúmeros médicos. Aqui eu pus
principalmente os brasileiros, mas eu tenho uma lista ainda grande de médicos americanos, né? E todos eles são contundentes com relação a osteoporose tem tratamento natural. Você precisa ser rígido, você tem caminhos a seguir e precisa de um acompanhamento médico mais de perto e, fundamentalmente, descobrir a causa e não te dá uma prolia para tratamento da descalcificação dos seus ossos, mas procurar a causa de onde vem essa descalcificação. Por quê? Essa causa vem principalmente ou da má nutrição, ou do sedentarismo, ou da falta de produtos, de minerais, de vitaminas, nutrientes no seu corpo. E foi isso que eu fui buscar e descobrir. E o item principal é cálcio, né? Que é a grande formação dos ossos. Mas vejam, aqui a gente vê vários médicos, inclusive médicos americanos, citando leite. E aí, eu, como sou vegetariana há quase 20 anos, eu falei, gente, não, leite e colágeno. Osso é feito principalmente de cálcio e de colágeno. Então, e vários médicos citam que a principal fonte disso os alimentos baseados no leite, e para você o colágeno é o colágeno do osso bovino. São duas coisas que eu já não uso há mais de 15 anos. E aí eu fui também atrás para descobrir se isso era algo que era inexorável. E aí eu descobri um estudo feito de Harvard, há pouco mais de 5 anos atrás, com mais de 77 mil mulheres entre 34 e 59 anos, durante 12 anos. E descobriram da capacidade de uso de produção de cálcio no corpo. E descobriram que durante esses 12 anos não houve diferença entre mulheres consumidoras de leite, derivados de leite, e mulheres não consumidoras de leite. Então, isso não quer dizer que você está praticamente presa o cálcio derivado do leite. E aqui eu pus uma lista, né? Se vocês tiverem mais interesse e quiserem saber, podem me mandar um e-mail que eu tenho essa lista do Food Revolution, que eu posso passar para vocês, que é a quantidade de cálcio dessa lista que eu pus aqui. Então, a gente obtém cálcio como vegetariano vegano dos vegetais verdes escuros, couve, mostarda, alface romana, dos feijões e legumes. Os feijões, principalmente o feijão preto, o feijão azuki, todos os tipos de feijão, grão de bico, lentilhas, ervilha, né? O que a gente precisa prestar atenção nos grãos é que eles têm um ácido fítico que precisa ser removido, porque ele pode ser um inibidor da retenção do cálcio. Então, todas as vezes que a gente cozinha o feijão, deixar ele de molho, trocar a água várias vezes para tirar essa substância. Brócoli, quinoa, amaranto, aveia, frutas secas, figo, damasco, uva passo e, mais recentemente, ameixa preta, que eu pus aqui no final, porque eu tenho até o artigo científico bem recente falando das propriedades da ameixa preta para nos ajudar na osteoporose. Sementes, nozes e a soja. A soja tem aí o grande desafio que é os produtos, né, cancerígenos que são postos na soja, né? E que a gente tem que procurar principalmente a soja orgânica, o tofu orgânico e os produtos derivados dele, principalmente da comida japonesa, mas que sejam orgânicos de preferência. Então, nutrição é isso,
Esse é o artigo da ameixa preta, né? Que ele preserva a densidade cortical, tá? E ali esse é o estudo que foi feito em 2024. Olha que legal, né? Eu estou trazendo isso para vocês. O segundo exercício. Então, eu sou uma praticante de esporte desde a minha infância. Fui tenista, sempre pratiquei esporte intensamente e pratico. Então, sou adepta dos 10.000 passos diários. Quando eu não dou os 10.000 passos diários, eu sempre tenho uma atividade física e, mais recentemente, yoga, que eu faço diariamente, e já são 15 anos. E a musculação. Gente, olha que legal que eu escutei de alguns médicos. Se você quer construir ossos fortes, você precisa ter músculo forte. Porque eu não sabia que quando você exercita o músculo é que vai ativar o fortalecimento dos seus ossos. Quase que fala, cara, eu estou precisando de ajuda. Então, exercita seu músculo, exercita o exercício do músculo que vai pressionar o osso, faz com que o osso aumente os ósteos. Eu estou sempre olhando aqui, blastos, porque constrói, tá? Então, ele aumenta a formação de óssea. Então, musculação. E um dos médicos falou: olha, às vezes é difícil a gente fazer musculação, mas sabe o que eu recomendo para os pacientes? Anote o que você faz no dia. Na próxima vez, tenta fazer um pouquinho mais. Na próxima, um pouquinho. Na hora que você acordar, você já fez um montão e já aumentou a sua estrutura muscular. E a recomendação, 30 minutos de musculação, pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Tá? Então, são exercícios que vão trabalhar principalmente com essa musculação das costas e das pernas, principalmente. Mas uma coisa que eu não vi nenhum médico brasileiro falando, mas que os médicos americanos, e já tem o estudo científico, são aquelas plataformas vibratórias que você sobe em cima e você fica, são nanovibrações que já comprovadamente elas criam e aumentam a densidade do osso. Isso já tem um estudo, e esse estudo também é de 2022 ou 23, que foi feito com 116 mulheres, e comprovadamente eu assisti num dos programas que depois eu fiz através dos médicos americanos, um depoimento de uma senhora, né? Ela já tinha seus 78 anos e ela inseriu e mostra os T-score dela, de densidade óssea, antes e depois. E o regime dela é musculação e caminhadas 3 vezes por semana, 6 ameixas pretas por dia e alimentação muito baseada em alimentos verdes e legumes e cereais e a suplementação que ela traz também. Então, vejam que comprovadamente as plataformas vibratórias aumentam a densidade óssea. E aqui, por último, é a suplementação. Mas, de novo, a suplementação ela deve ser feita em função dos seus exames, né? Aqui eu só trouxe os principais elementos que vários médicos trouxeram, alguns deles eu nem pus aqui, mas porque eu acho que isso tem que ser uma orientação do seu médico em função dos resultados. E uma coisa que eu aprendi, densitometria deve ser nesse, por exemplo, eu que quero parar com a prolia, eu tenho que fazer a densitometria a cada minimamente 6 meses, para entender o que meu organismo está reagindo, o que eu estou tomando e estou fazendo que está ajudando ou não. Então, a suplementação baseada principalmente em vitamina D, né? Que vem aí do sol, mas ela precisa ser suplementada, e os médicos falam aí, ó, de 5.000 a 10.000 IU, né, UI,
né, que eles falam, a vitamina K2, que é assim, a K, a vitamina K2 é quase que o cara, a molécula que leva, porque a gente tinha uma ideia que tomando cálcio eu estava ajudando meus ossos, mas não. Se eu não tenho vitamina D e não tenho a vitamina K, que é quem leva o cálcio para os ossos, o cálcio pode entrar pelos alimentos, mas ir alojar nos tecidos. Pode ser uma pedra nos rins, pode ser um cálcio que é aparecer no sangue e que dá algum tipo de interferência, não vai para os ossos. Então, precisa ter essa combinação, vitamina D com a vitamina K2, que eles recomendam MK7. E, além disso, a vitamina B12, o colágeno tipo 2 e o magnésio, porque o magnésio vai ajudar na formação das células ósseas. Então, eu pus aqui, ó, o Dr. Zanca, o Ronald Zanca, que tem várias palestras no YouTube, ele dá essa formulinha aí de medicação que é para tomar. Então, isso daí fica só de sugestão para vocês, e eu vou parando por aqui, porque eu queria dar essa chamada principal em vocês, que a gente, quando se determina, né, muda seu mindset, eu posso, eu quero, eu vou, eu consigo mudar a minha fisiologia. E é isso que eu estou fazendo comigo, né? Eu estou contando para vocês uma descoberta que me alertou de um risco potencial que, se eu não fizer nada, ele vai me dar problemas daqui a 5, 6 anos, e que eu posso hoje, mudando o meu estilo de vida e principalmente usando o meu mindset, né? Eu quero, eu posso e eu vou conseguir reverter o quadro de osteoporose sem usar medicação, simplesmente mudando o meu estilo de vida. Eu espero que eu tenha contribuído e trazido algumas informações relevantes para vocês. Então, até uma próxima.